Olá, graça e paz. Conversando agora de manhã, aliás, atendendo um comentário do meu amigo de longas datas, do Elias Barbosa, e ele fez um comentário num vídeo que a gente fez sobre o encontro com Deus. E ele pediu que eu falasse um pouco do meu encontro com Deus. Eu vou tentar, sim, resumir para que não fique tão longo assim, o vídeo, mas não importa também. O importante é que falar realmente do nosso encontro com Deus, do meu encontro com Deus. Então, assim, o Elias Barbosa, ele faz parte da nossa vida desde, creio que 1986. A gente era jovem e trabalhava praticamente vizinhos. E ele sempre na igreja, sempre tentou evangelizar, levar para a igreja, aquela coisa toda. A família dele, de uma forma geral, a irmã dele, Ellen. E, na verdade, sempre fui muito reticente naquela época com relação à igreja. Vale lembrar, eu nasci num lar cristão, presenciei vários milagres e quando criança orei por várias pessoas, Deus operou, curou, fez maravilhas. Mas assim, durante a juventude, a adolescência e juventude, acabei me afastando e assim, na verdade, por crenças erradas. Aquela época era aquela coisa de que aquela igreja opressora, tudo que se você olhasse para alguma coisa, se você fizesse alguma coisa, se você vestisse uma roupa diferente, se você passasse pelo menos em frente de algum determinado lugar, de um bar, de alguma coisa, você já estava pecando, aquela coisa toda. E era uma opressão e difícil para suportar. E que, na verdade, qualquer coisinha você já se sentia no inferno. Eles jogavam literalmente a pessoa no inferno. Aquela coisa eu sempre falo sobre isso fui vítima disso aí, vi muitas pessoas sendo vítimas dessa questão do uso e costume. Isso de uma opressão, de alguma coisa assim tão perniciosa que destrói pessoas, destrói relacionamentos e principalmente se a pessoa não tiver um conhecimento bíblico, destrói o relacionamento da pessoa com Deus. Ou joga a pessoa nos braços do inimigo. Então foi basicamente o que aconteceu comigo e eu me afastei e tal, tudo. E do meio por fim, nessa época já que a gente já conheceu o Elias Barbosa, eu era muito cético já, eu criei naquela coisa assim de que, já por falta de conhecimento bíblico, eu criei naquela coisa que Deus estava para lá e a gente estava para cá, e cada um por si. E quão grande era a minha ignorância. Aí passou um tempo, Deus falava comigo, usava pessoas, assim como Elias e a família dele, pessoas da família dele. Deus falava comigo, o Espírito Santo sempre me alertava, volta, olha, o caminho é esse, você está no lugar errado. Tipo assim, não que nunca fui de exagerar nas coisas erradas, eu sempre tive aquele compromisso com a sociedade, com o lugar que eu vivia, a comunidade que eu vivia, mas assim, tinha algumas coisas que ele fazia que não me agradavam, não agradava a Deus, eu tinha certeza que não agradava a Deus, e o Espírito Santo alertava, porque a função do Espírito Santo é essa, convencer o homem do pecado. Então, eu peguei um tempo, a gente vai se aprofundando, e a própria Bíblia diz que um abismo chama o outro. A gente vai se aprofundando naquela escuridão, na incapacidade de resolver os problemas da gente, que todo mundo tem, mas assim, você não consegue sair
por conta própria você não consegue sair de determinadas situações. Você precisa realmente de Deus. E na verdade, eu não reconhecia isso. Eu achava que se eu fiz alguma coisa errada, eu tinha que sair, eu ia conseguir sair, eu ia conseguir resolver. Tá? E, como eu disse, com grande a minha ignorância. Né? Aí, por volta de 2006, a minha família também estava passando por grandes problemas. Eu, na minha vida particular, passando por grandes problemas e financeiramente quebrado. É assim, coisa de que naquela época 10, 20 reais fazia diferença para mim. Então, assim, e vale lembrar, como profissional, sempre trabalhei, comecei desde a época da máquina de escrever, saí da máquina de escrever, máquina de somar, máquina calculadora, registradora eletrônica, impressora de balança eletrônica. Então, assim, sempre trabalhei com informática e quando eu aposentei, há uns 5 anos atrás, já sempre nessa área de TI. Então, era um profissional, mas mesmo assim estava numa situação tão difícil que não conseguia me sustentar. E aí, através do meus irmãos, meu irmão Isaías, meu irmão Badias, que já tinham também tinham passado por situações difíceis, voltaram para a igreja através de um trabalho fantástico que a primeira igreja batista aqui de Paraná fazia e faz até hoje, que é o Impacto. Então eles foram, não é que eles foram, eles já tinham voltado para a igreja e eles organizaram alguma coisa de que nós somos em 6 irmãos, homens e 3 meninas. E eles organizaram alguma coisa para ir todos os irmãos no Impacto. Meu irmão Jeremias já estava na igreja também e tal. E aí, por muita dificuldade no trabalho, conseguiram me convencer, financiar a minha ida, que eu também não tinha condições na época, e também não aceitava esse tipo de coisa. E eu fui, e chegando lá, foi em 2006, chegando no Impacto, acho que passou a vida toda trabalhando no comércio, trabalhando com gente. Você chega no lugar, você já foca, você já visualiza toda a situação e vê o que realmente está acontecendo, o jeito das pessoas trabalharem. E eu vi assim, no início, aquelas pessoas que trabalhavam lá, que estavam lá para cuidar e chamavam a gente de príncipes do Senhor. Assim, eles faziam, e com certeza fazem até hoje, eles faziam uma coisa com tanto amor, com tanta lealdade e dedicação àquele propósito, que era o propósito de ganhar almas, de convencer aquelas pessoas de que estavam no caminho errado e de que Deus estava ali, Jesus estava ali, o Espírito Santo estava ali para oferecer a redenção, a volta. Então, assim, aí desde o começo eu vi aquilo ali, foi no primeiro dia, na sexta-feira, aí no sábado eu já comecei a amolecer, meu coração já começou a sentir através das ministrações. E teve algo assim que tocou mesmo em mim, foi uma música na época, um rapaz lá do grupo de louvor, depois da ministração, estava tocando aquela música, uma música do Antônio Cirilo, não lembro o nome, só sei que é o seguinte, que a música dizia que o grande amor de Deus constrange o nosso amor por Ele. Então o amor de Deus, o amor de Cristo, ele constrange a gente, ou seja, você vê o tanto que Deus nos ama, o tanto que Cristo sacrificou, obedeceu por nós para nos salvar, para nos dar redenção, para nos livrar desse peso, dessa carga que o maligno coloca nas costas da gente, na mente da gente. Submete a situações de acreditar que qualquer coisinha, não, porque você qualquer coisinha, você vai para o inferno, aquela coisa toda, isso oprime. Então, e um inferno inexistente que esse povo criava.
Aí eu peguei e aquilo mexeu comigo, aquela música. Aí eu vi assim, eu me senti tão constrangido. Eu falei assim, meu Deus, o que essas pessoas fazem por amor, o que Deus fez por mim por amor, o que Cristo fez por mim, o que o Espírito Santo direto está tocando no meu coração, na minha mente. Olha, você está errado, volta, não é o seu lugar aí. Aí eu desmanchei, realmente aquele me tocou de uma forma que eu falei assim, entendi, falei assim, olha Senhor, não é que talvez eu não tivesse saída, não é que eu não tivesse saída, eu não via saída para a minha situação, da forma com que eu vivia, eu estava. E aí passou o sábado, assisti todas as ministrações, procurei me isolar para poder ter realmente aquele encontro com Deus, assim, eu procurei me isolar para poder pensar, refletir tudo que está acontecendo na minha vida. E aí passou do domingo, na hora de ir embora na igreja e tal, chegou na igreja, eles fazem uma recepção muito grande, coisa fantástica mesmo. Aí eu peguei e, não, mas eu continuei na minha. Falei, não, eu vou refletir mais ainda, aquela coisa toda. Quando foi na segunda-feira, eu vim para casa, quando foi na segunda-feira, desde que amanheceu o dia, o Senhor tocando na minha cabeça, o Espírito Santo tocando no coração, o que você está fazendo? O que você está fazendo aí? Por que não? Vai trabalhar na obra, vai evangelizar, essas pessoas te trataram tão bem, Cristo está lá te chamando, o Espírito Santo te tocando o tempo todo. Ei, Cristo de braços abertos para poder te receber. Não teve aquela promessa assim, não, tudo vai melhorar. Não, olha, não importa, venha como você está. E eu senti aquilo quando foi lá para o tempo todo batendo na minha cabeça, quando foi lá para as 2 horas da tarde, sei lá, eu liguei para o meu irmão, um dos irmãos que já estava na igreja, inclusive participou de um carregamento do impacto. Falei, rapaz, olha, se você puder, me pegue aqui em casa, a gente mora retirado, uma chácara aqui da cidade, me pega aqui e leva lá na igreja que eu quero conversar com o pastor. Grande pastor Sérgio. E aí ele veio, me buscou, fui lá, expliquei tudo para o pastor, eu vi que o Espírito Santo me convenceu, e eu estou esse tempo todo refletindo, e que não sai da minha cabeça o seguinte, que o melhor lugar para mim é aqui, no meio da igreja, no seio da igreja. Eu senti aquele amor. Então aí me reconciliei, e aí desde então, porque o Batista tem muito essa coisa de treinamento, de estudar, e eu fui estudar a Bíblia, fazer curso de liderança, curso de vários cursos de evangelismo. Logo eu já estava trabalhando no Impacto também, logo daí pouco, 1 ano, 2 anos se não me engano, eu já estava liderando célula. É um trabalho fantástico também, uma ferramenta fantástica de evangelismo. Célula e Impacto são pilares da igreja moderna e, na verdade, desde a igreja primitiva, é isso aí. Reuniões nas casas, toda que é a forma mais prática e eficiente de evangelismo. Então aí já comecei a trabalhar e o Senhor fez um mover na minha vida. Logo em seguida apareceu alguém, me ofereceu trabalho. Eu não fui por conta de que alguém me ofereceu isso antes, não. E depois, cerca de 6 meses, 4, 5 meses, sei lá, depois, e apareceu alguém me ofereceu trabalho, eu já me reestruturei, comecei a me reestruturar. Tinha também vindo de um casamento que também não deu certo. Aí fui trabalhar, independente de qualquer coisa, eu fui trabalhar.
A gente saía às vezes a pé, era 6, 7 quilômetros da igreja, saía a pé para ir na igreja. Era uma animação porque sentia aquele calor, aquela força, o poder de Deus na vida das pessoas e que Ele transmitia para a gente. E enfim, recebendo um enchimento tão grande do Espírito Santo, através do conhecimento, através da aproximação e do relacionamento com Deus. E cada vez mais a gente sentia vontade de falar do amor de Cristo. Então, assim, é um verdadeiro encontro com Deus, independente da situação, mas assim, dar o primeiro passo. Mesmo que seja alguém que te convença, alguém chega para você e fala assim, olha, não, aquela coisa toda, a pessoa convenceu, te ajudou. E é necessário isso aí. Tem situações que às vezes a pessoa está lá nas garras do inimigo, jogada na sarjeta, ele não consegue sair. Se não tiver alguém para chegar e falar assim, olha, estender a mão, olha, vem aqui. Vem aqui, Jesus está te chamando. Então, assim, aí você pega, segura, e aí tem aquela situação, né? Você tem que, alguém estendeu a mão, pega e segura, vai lá. E aí o Senhor vai fazer a obra na sua vida. Porque se você continuar jogado lá, se alguém estender a mão, você não pegar, não estender a mão também para segurar na mão dessa pessoa, você vai continuar lá na sarjeta. Então é um Deus que se preocupa com a gente, é um Deus que nos ama, é um Jesus que sacrificou por nós, é o Espírito Santo que está o tempo todo, olha, ei, volta, e, olha, você está errado, ministrando no nosso espírito, para que a gente seja convencido do pecado, do erro e de que a gente está no caminho errado. Aí, resultado, trabalhei durante o tempo, hoje estou aposentado e fico em casa, vou na igreja regularmente e nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais me afastei dos caminhos do Senhor. Muito pelo contrário, procurei dedicar bastante na leitura da Bíblia, no estudo bíblico, entender tanto a arqueologia bíblica, a escatologia e a teologia mais próxima da nossa realidade. Tá? E hoje, graças a Deus, Deus tem operado grandes maravilhas na minha vida. Tenho uma vida razoavelmente tranquila. E às vezes quando a gente depende de alguma coisa a mais, sempre tem alguém para poder ofertar, sempre tem alguém para poder ajudar. Então, assim, é o amor cristão que está em nossa volta, nos cercando, os anjos nos protegendo e guiando, e o próprio Deus, quando você necessita de alguma coisa, fala com outra pessoa, olha, a pessoa está precisando. Então, e a gente também tem hoje a gente trabalha muito com isso, questão de aconselhamento, e se tem alguém necessitado de alguma coisa, você vai, faz uma visita, leva alguma coisa para a pessoa. E esse amor de Cristo, cada vez que você conhece, cada vez que você aprofunda, que você lê a Bíblia, porque é a revelação, a verdadeira revelação, aqui, a palavra de Deus. Então é a palavra verdadeira, a palavra que limpa, que liberta, que tira aquela sujeira de dentro da pessoa e transforma. Então, já atendendo esse pedido do meu amigo Elias, o meu encontro com Deus foi basicamente já há 20 anos atrás. Eu digo sempre, sim, para as pessoas que falam assim, olha, eu conhecia Deus de falar, de ouvir, aliás, de ouvir. Mas eu não conhecia, eu nunca tinha tido um encontro realmente com Deus. E a partir desse momento, em 2006, eu tive realmente um encontro com Deus. Eu vi o tanto que Deus nos ama. Tem aquela coisa de João 3,16, enviou seu filho para morrer na cruz por amor. Então, assim, esse amor, essa expressão de amor de Deus em Jesus Cristo e na ação do Espírito Santo é que mexe com a gente quando você aceita e quando você procura entender. Então, que a glória do Senhor, que a manifestação do Espírito Santo, que o amor de Deus esteja sempre na sua vida, guardando, livrando de todo o mal.
Em nome de Jesus, que o Senhor possa socorrer aqueles que necessitam e que também possam ter um encontro com Deus. Tem várias oportunidades hoje, várias situações que favorecem isso aí, vários trabalhos das igrejas, as pessoas que estão visitando, que correm atrás. Então, não é difícil. Basta a pessoa abrir o coração e entender que realmente o Senhor faz a obra. E aí me fez, quando tudo isso aí, você vai estudando a Bíblia, aí me fez entender Romanos 8, 38 e 39, que diz o seguinte, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem a qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, creia nisso, nada pode nos separar do amor de Deus. Tá? Então, não deixe que alguém bote na sua cabeça que alguma coisa vai te levar para o inferno, que tudo está... Então, assim, creia que o amor de Deus é superior e é supremo sobre todas as coisas. Em nome de Jesus.